gravando aí na nuvem. E esse momento é seu, meu querido, tá? Espelhe aí sua tela para ver se está tudo ok. Depois disso, eu desligo a minha câmera, desligo o meu áudio para que você possa dar esse show. Beleza, muito obrigado, tio. Beleza, meu querido? Você tem que me transformar aí no... Pronto, então isso vai ser agora. Pronto, pronto. You are the roast now. Agora eu consigo. Não, eu tenho que primeiro fazer isso aqui. Peraí. Jogo para cá. Abriu. Aí agora eu consigo pegar esta. Cadê? Eita, caralho. Oxi. Peraí. Deixa eu tentar sharing de novo aqui. Deu alguma treta. Não apareceu lá no compartilhar, foi? Não, agora foi. Ah, bacana. Não tinha aparecido, mas agora apareceu. Perfeito, estamos Tá vendo tudo aí. branco aí? Sim. Então deu certo. Então vamos lá. Bom dia, jovens! Bom dia, jovens. E o chá está pausado. Pausado? Por que pausado? Tá. Vocês estão vendo a tela? Branca, aí passam as frases. Alguém joga um joinha aí. Não, só a tela branca. Tá dizendo aqui que tá pausado. Pronto. Foi? Agora sim, agora sim. Então, Tudo beleza. ok. Então é nós, vamos lá. Então, meninos, beleza com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui com essa cara de sono, porque a gente dorme, mas não, né, nunca é o suficiente. E estamos aqui. Peraí, que deu alguma treta aqui, cara. Pronto, foi. Resume. Tá, foda-se. Agora deu alguma coisa chata aqui que não estava deixando eu falar. Falar não, escrever. Então, o que vai acontecer? Hoje nós vamos falar a respeito do seguinte. Então, aqui... Vamos, meu filho. Espera aí, galera, que deu alguma treta aqui. Porque ele não está... Stop sharing, ok. Vamos tentar de novo. Então, aqui agora a gente entra... Sharing screen. Espera aí que deu treta aqui. Vai! Foi. Agora foi aqui. Vamos share. Espera. Tá. Foi. Então, o que estávamos... o que eu comecei falando com vocês hoje, a gente vai, na nossa aula de gramática, falar a respeito de termos subordinados ao nome. Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos falar de... Ô, cacete. Ele perdeu tudo. Então, nós vamos falar essencialmente de termos subordinados ao nome, tá? Então, na verdade, o que vai acontecer? Quando a gente está falando de termos subordinados ao nome, a gente está falando de algumas funções sintáticas, que são funções sintáticas interessantes, né? Assim, são algumas funções sintáticas que a gente usa com muita frequência e algumas funções que muitas vezes vão dar uma confusãozinha na cabeça de vocês. Então, quando a gente fala de termos subordinados ao nome, o que a gente está querendo dizer? Na realidade, essa noção aqui de subordinados ao nome, ela está relacionada diretamente com a seguinte ideia. Ao dizer que nós temos aí termos subordinados ao nome, a gente está falando que o nome, né, no caso, os nomes, eles vão escolher, digamos assim, alguns termos que vão funcionar como modificadores, tá? Então, nós vamos trabalhar com alguns termos que são modificadores desses nomes. Esses termos que são modificadores é que a gente vai entender como sendo esses termos subordinados ao nome. Então,
Quando a gente fala que um termo está subordinado a um nome, significa dizer que eu tenho um nome como elemento principal, como termo principal dessa relação, e esse nome é modificado ou explicado de alguma forma por algum outro termo de função sintática relacionada com o nome. Então, na verdade, o que acontece? A gente entende esses modificadores essencialmente como ou alguma coisa que apresente uma relação de explicação, é bastante comum que nós tenhamos explicação, e é bastante comum que nós tenhamos também um princípio de restrição. Inclusive, a partir disso aqui, a gente já consegue gerar o pensamento que a gente vai utilizar quando estiver falando sobre as orações subordinadas adjetivas. Por quê? Como elas são termos que também se relacionam com nomes, a gente vai pensar que esses termos, eles vão ou explicar ou restringir. Essa é a relação que a gente consegue estabelecer entre os termos subordinados ao nome e esse nome. Ou vai apresentar uma restrição, uma característica que é distintiva das demais características, ou vai apresentar uma característica, alguma coisa que sirva como explicação para um determinado nome. Por isso que a gente vai dizer que esses termos subordinados aqui, eles são essencialmente os seguintes. A gente vai trabalhar com o adjunto adnominal, né? A gente vai trabalhar com os dois predicativos, o predicativo do sujeito, que é o mais comum na língua, e o predicativo... Peraí que... Esse negócio está estranho, que eu acho que rolou uma atualização desse computador e ele perdeu algumas configurações da caneta. A caneta está doidona. E o predicativo do objeto, eu conserto para a próxima aula. E o predicativo do objeto, né? Então, temos esses dois aqui, que são dois predicativos, e sempre lembrando para vocês que se eu tiver predicativo, esse predicado, ele precisa ser classificado como, no mínimo, nominal ou verbo nominal, ou seja, sempre que eu tenho predicativo, aparece a ideia do nominal relacionada com o predicado, ele passa a ter nominal no nome, né? Apesar da gente entender que ali, naquele momento, pode ser que ele tenha um verbo de significação, como a gente vai ver, mas normalmente ele carrega essa noção de nominal. Então, se eu tenho um verbo de significação mais um predicativo, obrigatoriamente eu tenho que ter um predicado verbo nominal. Se o verbo é de ligação e vem seguido por um predicativo, esse predicativo obrigatoriamente é predicativo do sujeito, porque, afinal de contas, se o verbo é de ligação, não tem objeto, então, automaticamente, eu não consigo ter predicativo do objeto, né? E aí, então, você tem só o predicado nominal, beleza? Se eu tiver verbo de ligação, vocês já sabem disso, a gente já falou, acho que, inclusive, nas nossas aulas presenciais ainda, se eu tiver verbo de ligação, o predicado é automaticamente classificado como nominal, porque o verbo de ligação pressupõe a existência de quê? Pressupõe a existência de um predicativo do sujeito. Sempre que eu tiver verbo de ligação, eu tenho que ter predicativo do sujeito. Beleza? Desculpa. Tô bem. Além disso, a gente tem aqui ainda os complementos nominais, tá? E temos o aposto. E separado disso aqui, separado por quê? Porque não é um termo que se subordina a absolutamente ninguém, é uma pequena encruzilhada, digamos assim, gramatical, mais uma daquelas, né? A gente tem o nosso querido vocativo, que não se subordina nem ao verbo, nem ao nome. A gente estuda dentro dos termos subordinados ao nome só porque a gente não tem onde colocá-lo mesmo, né? Então, a gente acaba vendo que o vocativo ele desempenha a função sintática dele é de vocativo, isso é importante de você lembrar, mas essa função sintática de vocativo não está subordinada a ninguém. Normalmente, a gente entende as frases daquela formazinha mais clássica que vocês já conhecem, né? A gente tem, por exemplo, o sujeito, que é um termo que não se subordina a ninguém, né? Ele não tem termo principal. Não, eu não vou dizer que ele não tem termo principal, porque aí você pode confundir pensando que ele não tem núcleo. Eu acho que ele vai ter núcleo, né? Mas ele não se subordina a ninguém. Então, quando a gente pensa no sujeito, a gente vai dizer que ele não se subordina a ninguémzinho. Ninguém manda no sujeito.
O predicado, a gente vai entender também, e aí, na verdade, esse é um ponto pacífico, né, para quem pensa gramática, não para quem simplesmente repete o que a gramática está dizendo. O relógio dali sumiu, eu tenho que olhar que horas são. 8h12, né? Ótimo. O predicado também não se subordina a ninguém, né? Porque a gente vai entender que eles são termos, né, elementos dentro de uma frase que são independentes. Na verdade, a gente vai entender que as pessoas costumam se subordinar a eles, né? E aí a gente vai ter os outros termos, né? Que outros termos que a gente vai ter? Todos aqueles termos que a gente chama de termos integrantes. Quem são os integrantes? A gente vai separar esses integrantes em dois tipos. Aqueles que se subordinam ao verbo e aqueles que se subordinam ao nome, tá? Integrantes, eu vou botar aqui logo integrantes, barra, como vocês conheceram. Ai, meu Deus, como é que a gramática chamava? Termos integrantes e termos acessórios. É que eu não gosto muito disso, mas vocês aprenderam assim, provavelmente. Eles se subordinam ou ao verbo ou ao nome. Como é que vai se dar essa subordinação ao verbo ou ao nome? Ao verbo eu tenho os objetos, né, que aí são os objetos diretos e os objetos indiretos, e eu tenho os adjuntos adverbiais. Ao nome, o que vai acontecer? Quem se subordina a ele, aquelas 5 classes lá em cima, tá? E aí, essas 5 classes vão se dividir aqui em termos integrantes e acessórios, que a gente não usa mais, mas só para você visualizar. Quais 5 classes? Essas 5 daqui de cima, né? Por que a gente vai dizer que são essas 5 de cima? Porque não são 6, porque o vocativo, afinal de contas, é um termo que não se subordina a absolutamente ninguém. Beleza? Então, isso tudo era para mostrar para vocês que essa relação aqui do vocativo se parece muito com o sujeito. Tanto é que vocês confundem muitas vezes o vocativo com o sujeito. Lembrando sempre que o vocativo, já vou começar até por ele, depois a gente vai ver ali os exemplinhos. Ele é sempre isolado, né? Isso significa dizer que ele vem sempre isolado por vírgulas, e isso é importante da gente pensar, tá? O isolamento social do vocativo, peraí, só que estão ligando aqui. Não vou atender, obrigado. O isolamento social do vocativo, ele sempre vem isolado por vírgula. Se ele vier no começo da frase, é uma vírgula logo depois dele, né? Se ele for o primeiro elemento. Se ele vier intercalado em qualquer posição, ele vem entre vírgulas. Se ele vier no final, se for o último elemento da frase, ele vem com uma vírgula só. Então, isso a gente chama de ser isolado por vírgulas. Beleza? Dúvidas, traumas complexos? Não? Vamos partir para alguns exemplinhos aqui. Vamos lá. Estou falando aqui, coloquei algumas frases para a gente dar uma olhada e vou fazer uma análise um pouquinho mais completa dela, tá? Então, vamos pensar o seguinte, vamos começar marcando aqui o nosso verbo. A gente sempre começa a nossa relação pelo verbo, então eu digo, Maria tem muito orgulho da filha, né? Eu tenho o verbo ter, e aí eu vou perceber o seguinte, ó, Maria é o meu sujeito, é um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Ter é um verbo transitivo direto, tá? Qual é o objeto direto do ter? O objeto direto do ter é muito orgulho. Aqui a gente começa pensando de algumas coisas interessantes. Então, o objeto direto do verbo ter é muito orgulho, porque muito orgulho é o que ela tem. Só que o que acontece? Nessa relação aqui... Opa, peraí, que eu não tô bem com essa caneta doida aqui. Esse muito orgulho da filha que ela tem, a gente vai dizer claramente que ela tem muito orgulho. Opa, que ela tá muito sensível. Ô Carvalho, caralho. Tô quase desistindo, hein, gente? E fazendo assim, vamos voltar daqui a pouquinho, depois que eu fizer aqui. Tá, vai. Tem muito orgulho da filha linda. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, por que da filha linda não entra como parte do objeto? Então, aqui eu teria o objeto direto, né? Muito orgulho é o objeto direto do verbo ter. Aqui dentro, eu tenho um modificador de orgulho, né? Todo mundo percebe que muito é um modificador de orgulho, e aí, por isso, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Aí você sempre tem que ficar muito atento a isso, por quê?
Muito é classificado morfologicamente como um advérbio. Só que os advérbios, eles são capazes de modificar verbos, substantivos, adjetivos e outros advérbios. Aí o que você vai pensar? Apesar dele ser um advérbio, ele precisa funcionar como adjunto adnominal quando ele se relaciona com um nome. Eu não vou poder dizer que muito é um adjunto adverbial, porque para ele ser um adjunto adverbial, ele precisaria necessariamente estar relacionado com um verbo. Então, cuidado com essa classificação, tá? Cuidado com isso. Aí aqui temos uma informação importante. O adjunto adnominal, por ser uma classe um pouco menor, digamos assim, ele participa de uma função maior. Qual é a função maior da qual ele participa? O objeto direto. Então, ele é uma função sintática, ele é analisado sintaticamente como próprio, ele tem uma função sintática dele, que é a de ser adjunto adnominal, mas ele pertence, digamos assim, ele participa, não se assustem de me ver coçando os olhos, mas é porque agora eu uso óculos. Só que esse óculos, olha só, ele é bonitinho, eu gosto. Agora eu uso óculos permanentemente, tá? Só que ele tem aquele tratamento azul para computador, então se eu ficar usando durante a aula, vocês vão ficar vendo o azul aí, eu acho que vai atrapalhar vocês mais do que ajudar. Então, por isso que eu tirei, tá? Porque agora eu sou uma pessoa velha. Mas não Então, atrapalha não, professor. Hã? Não atrapalha não. Certeza? Porque a sua tela fica pequenininha no cantinho, nem foca muito em você. Então vou botar o óculos, então, porque aí eu coço menos os olhos. Porque eu tá naquela fase de costume, né? Então, valeu, Yuri. São lindos, às vezes. Então, o que acontece? Aqui eu tenho que o adjunto adnominal participa dessa função maior, que é o objeto direto, certo? Aí aqui fora eu tenho um termo que está acompanhado por uma preposição da filha Linda. Todo mundo percebe claramente que Linda está modificando filha, então só Linda também funciona como adjunto adnominal, que não assusta ninguém porque ele está dentro de uma outra classe. E essa expressão da filha Linda está fazendo o quê? Ela completa o sentido de orgulho. Porque você vai pensar, daquele jeito que você gosta de fazer aí, de pensar assim, vamos conversar aqui, estou me sentindo muito sozinho durante essa quarentena, vamos bater aqui um papo com as classes gramaticais, Wagner disse que é para não fazer isso, mas a gente não gosta. A gente gosta mesmo de bater papo porque a gente é assim. Aí você fala, mas orgulho você sente de alguém, você tem orgulho de alguém. Então, esse da filha Linda está completando o sentido de orgulho. Por isso é que ele vai funcionar como complemento nominal. Já já eu vou falar para vocês como é que a gente diferencia o complemento nominal logo aqui embaixo, nessas duas frases. Eu vou falar como a gente resolve essa relação aí de complemento nominal ou de adjunto adnominal. Por quê? Porque eu posso ter adjuntos adnominais também introduzidos pela preposição de. Então, às vezes, na cabeça de vocês, a gente tem lá né? Dá aquele probleminha, a gente não consegue perceber. Tudo bem? Tá dando para entender até aqui? Sim? Joga um joinha aí para nós, porque eu não consigo ver a cara de vocês, né? Então, nem sempre eu sei se tá dando para entender ou não tá. Beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o verbo agiu, certo? Então, você tem agir, é um verbo intransitivo. Coloca isso na sua cabeça, porque a professora agiu. Ela não precisa dizer o que foi a ação que ela aplicou, nem nada disso. Então, eu tenho que a professora, obviamente, é o nosso sujeito simples. E aí, aqui eu quero destacar para vocês o seguinte, tem um azinho. Esse azinho é um artigo. Eu espero que todo mundo perceba que ele é um artigo. O artigo, você já sabe, ele é sempre adjunto adnominal. Falando em adnominal, tem um cachorro louco andando aqui com o osso do tamanho dele na boca, né? Tentando enterrar o osso no sofá. Então, se eu brigar... sai daí! Se não, eu tive que brigar. É o sujeito simples, o azinho aqui funciona como adnominal, né? E aí eu passo a ter, sempre que eu encontrar um artigo, bota isso na sua cabeça, não é decoreba, é porque é sempre mesmo, então aqui a gente não tem diferença. Se for artigo, obrigatoriamente vai funcionar como adjunto adnominal. Aí eu tenho o agir, como eu estava dizendo para vocês, é um verbo intransitivo, e aí ele vem modificado por um adjunto adverbial, né? Porque, afinal de contas, se está modificando o verbo, tem que ter uma função adverbial.
Favoravelmente é adjunta adverbial de quê? Bonitezas. De modo, né? Então, eu tenho adjunta adverbial de modo, todo mundo já conhece aquele processo de formação de palavras muito tranquilo, que eu tenho favorável, que é um adjetivo. A esse favorável, eu consigo acrescentar um sufixo mente, e aí eu transformo aquele adjetivo em um advérbio de modo. Favoravelmente... Oh, cachorro latidor. Assustaram aí, né? Eu sabia que vocês iam assustar. Então, favoravelmente é um advérbio de modo funcionando como adjunta adverbial de modo. A quem que ele se refere? Obviamente, a agiu, que é o único verbo que a gente tem aqui. Só que quando você age favoravelmente, você precisa, naquela forma que vocês tanto gostam, de agir com relação a alguém, né? Então, quando eu digo a professora agiu favoravelmente, aí a gente tem uma interface sintático-semântica. É engraçado isso. O complemento nominal, ele atrapalha uma visão exclusivamente sintática. Por quê? Porque você percebe claramente que falta alguma coisa. Tudo bem que essa história de faltar alguma coisa é sempre aquele problema que a gente tem, por exemplo, com os verbos que selecionam locativos e coisas desse tipo, né? Então, quando eu olho para favoravelmente, eu falo, mas favoravelmente tem que ser relacionado a alguém. Vocês estão percebendo que os dois complementos nominais que eu apresentei para vocês agora são complementos nominais que vêm acompanhados necessariamente de quê? De preposição. Então, se vêm acompanhados necessariamente de preposição, a gente já tem aqui o termo preposicionado, né? Então, olha só, da filha linda e aos alunos. Importante destacar para vocês. Da é D mais A, não é? Então, aqui, da é D mais A. Se da é D mais A, se eu tenho que isso aqui é D mais A, esse A tem que ser o quê, gente? Eu não posso ter uma contração de duas preposições. Isso não faz sentido na língua portuguesa, né? Esse Azinho é um artigo. Se é artigo, vai ser classificado como o quê? Adjunto adnominal. Então, aqui dentro eu tenho dois adjuntos adnominais relacionados com filha. Aqui embaixo, na baixeza, é porque eu falei adnominal e vocês conseguem imaginar quem é que colou aqui, né? Aqui na baixeza, o que nós temos? Aos é a mais os. Esse os aqui é um artigo. Se é um artigo, é um adnominal, né? Então, automaticamente, temos adnominal aqui também, tá? Esse aos alunos, vocês já perceberam que completa o sentido de favoravelmente. Então, nós temos aqui um complemento nominal. Alguns autores, principalmente aqueles autores que gostam de trabalhar com vocês com aquela coisinha chata do regra, 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 vão dizer que os complementos nominais só conseguem ocorrer. Eu tenho muito medo dos só conseguem, tá? Sempre que eu tenho um só consegue, eu já começo a desconfiar que em algum momento isso vai ser quebrado. Na linguística é assim que funciona. Na gramática, quando você tem um olhar linguístico sobre a gramática, isso também fica muito claro. Quando eu digo para vocês, por exemplo, que eu estou apontando é para minha tela aqui, né? Quando eu digo para vocês, por exemplo, que o artigo é sempre adjunta adnominal, porque aí eu consigo afirmar que é sempre, tá? Então, por isso que eu afirmo isso. Mas o complemento nominal, o que eles dizem? Que ele vai sempre modificar um termo que é ou um substantivo abstrato, e na verdade essa discussão de concreto e abstrato é uma das discussões mais absurdas que a gente tem dentro da gramática. Em que sentido? E da morfologia. As definições são muito difíceis, porque a história do tocar ou não tocar, aí você entra em crenças e não crenças, é bastante complicado. Mas eles dizem que são os substantivos abstratos, os advérbios e os adjetivos é que conseguem ter complementos nominais. Eu digo para vocês que não. Eu digo para vocês que os advérbios e os adjetivos conseguem ter, mas alguns substantivos físicos, concretos, conseguem ter complemento nominal. Por quê? Se gramática é contexto, eu preciso levar o contexto em consideração. Se eu não levar o contexto em consideração, não faz sentido. É isso que eu quero mostrar para vocês nessas duas trenzinhas aqui. Frases. Né? Quero mostrar isso para vocês nessas duas frases. Queria que vocês reparassem, queridos, gostaria que vocês reparassem comigo aqui, que eu tenho o incêndio da floresta foi bastante intenso, o incêndio dos madeireiros destruiu a floresta. Vamos entender que isso aqui, beleza, essa frase, ela apresenta a segunda frase apresenta uma ambiguidade,
concordo com vocês que apresenta uma ambiguidade, mas essa ambiguidade, ela nesse momento não nos interessa, tá? Eu queria que você ficasse atento a esse o incêndio, que é modificado por por dois elementos que são introduzidos por preposição, mas com valores distintos. Então, ó, o incêndio da floresta foi bastante intenso. Ai, caralho. Galera, eu vou ter que mexer nessa bagaça mesmo. Foi bastante intenso. Então, aqui, ó, o incêndio da floresta foi bastante intenso. O incêndio dos madeireiros destruiu a floresta, beleza? Então, quando eu digo o incêndio, núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Aqui, nesse caso, o sujeito é todo. É o incêndio da floresta. Precisa ser todo, porque o sujeito é uma classe maior, né? É diferente do que acontece com o objeto lá em cima, que é integrante. Aqui não, ele é maior. E aqui embaixo, o sujeito inteiro é o incêndio dos madeireiros, certo? Como eu disse para vocês, nessa primeira aqui, eu tenho da floresta e eu fico na dúvida. Isso é um complemento nominal ou é um adjunto adnominal? Por que essa dúvida? Exatamente porque eu consigo ter os dois introduzidos por preposição. A mesma coisa acontecendo aqui embaixo. É um complemento adnominal ou é um adjunto adnominal? É um complemento nominal ou um adjunto adnominal? Qual das duas classificações vai receber? O que você vai pensar? Você vai trabalhar com a noção de ser agente e ser paciente. Só que sem voz, tá? Você vai pensar o seguinte: ser agente e paciente. O que a gente entende como agente e o que a gente entende como paciente? Bonitos. A gente entende como agente quando a criatura pratica e como paciente quando a criatura sofre, certo? Então, pergunto-vos-lhes, no primeiro, o incêndio é praticado pela floresta ou é sofrido pela floresta? Eu acho que todo mundo consegue perceber que aqui eu tenho uma função mais paciente. Ou seja, ele tem uma marca de paciente. O incêndio dos madeireiros, levando em consideração que os madeireiros tocaram fogo na floresta, é mais paciente ou mais agente? Ele é mais agente. Tudo bem? Se for agente, você vai classificar como adnominal. Nessa dúvida aqui, não é todo agente não, pelo amor de Cristo. Se for paciente, você vai classificar como complemento nominal. Então, aqui em cima é complemento nominal e aqui embaixo é adjunto adnominal. Por quê? O complemento nominal, por conta dessa vagueza, digamos, de classificação semântica, no sentido que a gente viu, essa história mesmo mais próxima de nomes que não são concretos, porque os adjetivos não são concretos, os advérbios não são concretos, a gente tem essa vagueza de classificação. Então, nesses casos em que você tiver um elemento que tenha preposição mais substantivo, né? Preposição mais substantivo com o de, principalmente, que você ficar na dúvida se é complemento nominal ou se é adjunto adnominal, você vai trabalhar com essa noção. É agente? É adnominal. É paciente? É complemento nominal. Beleza? Deu para entender? Joga o joinha aí quem entendeu. De boinha? Aqui em cima, bastante intenso. Todo mundo tem aqui também nessa relação esse bastante. E aí aqui, né, a gente tem o azinho, que é os artigos. Eu nem estou me preocupando em classificar mais artigo para vocês, porque vocês já sabem que é adjunto adnominal sempre. Bastante está modificando intenso, então precisa ser classificado como adjunto adnominal, um quantificador, né, um intensificador. E o incêndio dos madeireiros destruiu a floresta, né, destruiu verbo transitivo direto, a floresta objeto direto. Lembrando que, mesmo como complemento nominal, ele vai participar obrigatoriamente do sujeito. O sujeito é grande. O sujeito é que manda na bagaça toda, tá? Nesse caso aqui. Machado de Assis, autor do realismo, é o maior autor do Brasil. Esse rapazinho aqui, Machado de Assis. Então, eu tenho o núcleo do sujeito aqui, Machado de Assis. Na verdade, o sujeito inteiro é isso aqui, porque o sujeito carrega os modificadores, né? Se é modificador do núcleo, ele é carregado para dentro do sujeito, tá? Então, Machado de Assis, autor do realismo, é o maior autor do Brasil.
Todo mundo consegue perceber que esse autor do realismo aqui, vamos marcar aqui o nosso verbo, porque a gente tem o verbo, né? O verbo ser é um verbo que vocês sabem que é prototipicamente um verbo de ligação, e prototípico é alguma coisa que vocês já conhecem, né? Vocês sabem muito bem o que é prototípico. É um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, ele necessariamente obriga a frase a ter o quê, bonitos? A gente já sabe que ele obriga a frase a ter um predicativo do sujeito. Então, aqui, essa bagaça grande aqui é o sujeito da oração. E, além dela ser o sujeito da oração, aqui um verbo de ligação, só que ela tem um negocinho aqui, é uma criatura. Autor do realismo. Esse autor do realismo está se referindo a quem? A Machado de Assis. Ele está necessariamente explicando quem é Machado de Assis ou está restringindo? Porque se eu disser que ele está restringindo, a gente vai partir da ideia de que existe um outro Machado de Assis, nesse caso aqui, que não é conhecido, tem que olhar a hora, porque ficou louco aqui. Que não é um autor conhecido e que aí você precisaria diferenciá-lo. Por isso que os nomes próprios, eles normalmente não precisam ser determinados, porque eles se referem a uma pessoa própria já, né? A uma só pessoa. Então, quando eu digo Machado de Assis, autor do realismo, esse autor do realismo claramente está explicando quem é Machado de Assis, não está restringindo. Por isso que ele vai receber a classificação de aposto explicativo. Aposto, tá? Existe uma diferenciação gigante com as classificações, né? Você tem o resumitivo, você tem o recapitulativo, você tem o nomeador, né? Você tem... Aí dizem que existe um aposto restritivo. Gente, não dá para você colocar aposto e restrição no mesmo nome, porque eles são nomes opostos, é uma antítese, é barroco isso, cara. Né? Se o aposto é explicativo, como é que ele restringe? Né? A gente chama ele de nomeador, e aí é bastante específico na nossa relação, tá? Então, aqui é um aposto, você pode entender como aposto explicativo, e o maior autor do Brasil é o nosso predicativo do sujeito. Como é que você vai entender o predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é um elemento que se refere ao sujeito e está no predicado. Ele serve para caracterizar o sujeito, tá? Ele serve para caracterizar o sujeito. Então, quando eu digo que ele serve para caracterizar o sujeito, significa dizer que ele atribui uma característica. Não necessariamente precisa ser uma característica permanente. Normalmente, quando a gente está trabalhando com verbo de ligação, e o verbo de ligação, a gente tem dois verbos de ligação prototípicos, né? Que é o verbo ser, que é o mais prototípico, que é o ser, e o verbo estar, são os dois mais comuns. Normalmente, quando você usa o verbo ser, como nesse caso aqui, você tem o predicativo do sujeito apresentando uma característica que é permanente. Machado de Assis ele não está, ele é. E aí, quando você entra com o está, com o parecer, com o ficou, aí você vai ter essa classificação semântica diferente. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo, não, o predicativo do sujeito é necessariamente uma característica permanente. Não. Se eu boto o verbo estar, por exemplo, Wagner é doente, é diferente de Wagner estar doente, não que eu seja, né? Nem que eu esteja, mas assim, tem uma diferença básica aí, tá? Então, o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que está no predicado. Ela pode ser movida, inclusive, para outras posições da frase, mas como todo movimento, sempre obrigatoriamente isolado por vírgulas, tá? No caso do predicativo, mudou de lugar, obrigatoriamente você deve fazer uma caracterização com vírgulas. Por exemplo, vamos imaginar aqui, joguei aqui para o último, mas daqui a pouquinho eu volto lá nos outros. Mas vamos imaginar que a gente tem o seguinte, ó. Os alunos ficaram doentes durante a aula. Eu poderia dizer, por exemplo, doentes, os alunos ficaram durante a aula. Quando eu joguei lá para frente, o que acontece? Algumas vezes vocês vão pensar que ele é um adjunto adnominal. Não pode ser adjunto adnominal, tá, galera? Por que não pode ser adjunto adnominal?
Porque a adjunta de nominal não pode vir separado por vírgulas do nome ao qual se refere. Ele tem um nome principal, que é o nome que ele modifica, e se você colocou como, botou uma vírgula, você classificou, você mudou a classificação dele, tá? Aqui, por exemplo, eu teria, vamos imaginar, um predicativo do sujeito, né? E aqui a mesma classificação, porque eu só mudei a posição. O que você precisa prestar atenção aqui? Estão acompanhando? Está todo mundo me vendo aí de boa? Vamos imaginar que a gente tem o seguinte, ó. Os alunos chegaram. Vamos ver aqui uma outra possibilidade. Chegaram preocupados durante... Ou chegaram, perdão, preocupados caralho. Chegaram preocupados à aula virtual, certo? Então, o que acontece? A gente tem aqui o verbo chegar. Esse verbo não é um verbo de ligação. Ele é um verbo intransitivo, tá? Aí você vai pensar o seguinte, Márcia, ele é um verbo intransitivo. Esse preocupados aqui, o que ele seria nessa relação? Não pode ser um adjunto adverbial. Por que não pode ser um adjunto adverbial? Porque ele sofre, olha aqui, ó, preocupados. Ele sofreu modificação. Ele sofreu concordância de número. Concordância de número. Os adjuntos adverbiais não podem sofrer concordância de número. Por quê? Porque eles são ligados ao verbo. E aí eles modificam a ação, independente de qual seja o número desse verbo. Nesse caso, quer testar? Troca o gênero do sujeito. As alunas chegaram preocupadas. Automaticamente você matou que isso aqui é um predicativo do sujeito, certo? Você já matou que isso aqui necessariamente vai ser o famoso prédio do suje, certo? Aí você vai pensar o seguinte, beleza, além desse prédio do suje aí, se eu fizer uma brincadeirinha aqui, ó, se eu pegar e colocar assim, os alunos preocupados, ó, os alunos preocupados chegaram à aula. Eu vou tirar o virtual só para facilitar minha vida aqui, tá? E aí, se eu fizer a construção sem a vírgula, os alunos preocupados chegaram à aula. Aqui faz toda a diferença a relação de ser uma característica, digamos, permanente ou passageira, né? Porque na vida, o Sbrobel sempre gosta de dizer tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, né? Então, aqui, quando eu digo que eu tenho... Boa, hein, Sbrobel? Os alunos preocupados chegaram à aula, perceberam que eu tenho vírgulas. Se eu tenho vírgulas, o que vai acontecer? Não pode funcionar como adjunta de nominal, como eu disse para vocês. É como se eu dissesse que os alunos chegaram à aula e estavam preocupados. Essas vírgulas, se isso aqui for um predicativo do sujeito, são obrigatórias. Eu não posso abrir mão dessas virguletas aqui. De maneira nenhuma eu posso abrir mão dessas vírgulas, tá? Então você vai pensar, tá entre vírgulas, se refere ao sujeito, a gente já sabe, nesse caso aqui, né? Ah, professor, mas aí poderia ser um aposto explicativo. Não, não pode. Vou explicar para vocês por quê. O aposto, e aí isso é uma gramaticidade muito chatinha, o aposto é necessariamente um termo substantivo. Adjetivos não podem desempenhar função de substantivo, de aposto. Nesse caso, preocupados é necessariamente o quê? Preocupados é necessariamente, aqui, ó, preocupados, é necessariamente um adjetivo. Se é um adjetivo, não pode ser aposto. Se está explicando, né, assim, alguma coisa, veio entre vírgulas que você poderia pensar que ele é aí um aposto. Vai ser predicativo do sujeito.
Aqui embaixo, por outro lado, perceberam que eu não tenho a vírgula? Opa, aqui eu licenciei esse preocupados para funcionar como adjunto adnominal. Por que que ele vai ser? Os dois se referem a alunos, tá? Só que aqui eu estou dizendo, é como se eu dissesse em cima, que eles estavam preocupados. Embaixo, eu estou dizendo que eles são preocupados. Muda completamente, porque aqui em cima eu tenho um predicativo, um predicado verbo nominal, e aqui embaixo eu tenho um predicado verbal. Por que que eu tenho um predicado verbal? Porque eu deixei de ter quem? O predicativo. Deu para entender essa diferencinha aqui? Essa zoeira com a vida de vocês? Todo mundo conseguiu entender? Sim, sim, não, não. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É isso, né? Então, beleza. Perceberam essa diferença básica aí? Gente, joga um joia aí para mim, já que se vocês, né? Senão eu fico pensando que vocês não querem saber mais de mim. Vamos lá. Precisamos de mais amor de mãe. Então, precisamos... Cadê? Onde está você, meu filho? Aqui. Precisamos de mais amor de mãe, né? Precisar, vou marcar aqui o verbinho do jeito que a gente gosta. Precisar é um verbo usualmente transitivo indireto. Eu não me lembro de nenhuma vez que ele não seja, mas, né? É um verbo transitivo indireto. Estou hoje verde e amarelo aqui, mas não tem nenhuma referência de apoio ao atual governo, tá, gente? Precisamos de mais amor. De mais amor é o nosso objeto indireto. E de mãe está relacionado com quem? Com amor. Nesse caso, não está modificando o amor, não está dizendo, completando o sentido do amor de alguém. Então, nesse caso aqui, temos um que chamamos de complemento nominal. Perceberam que é mais um complemento nominal que foi introduzido por quem? Uma preposição. O amor à mãe é essencial ao bom convívio social, né? A mãe também vai funcionar como um complemento nominal. Certo? E aí aqui o é essencial ao bom convívio social, né? Aqui é o que não dá para a gente trabalhar com o que, porque o verbo ser, ele é um verbo prototipicamente o que mesmo, queridos? Verbo de ligação. Então, essencial ao bom convívio social. Inclusive, essencial também tem um complemento, né? Ó, essencial ao bom convívio social. Aqui também é um complemento, eu ia botar social, nominal, visto que completa o sentido de essencial, né? Então, também temos aqui um verbo de ligação, e isso aqui tudo o predicativo do sujeito. Tudo porra nenhuma. Isso aqui, né? Então, predicativo do sujeito. O amor à mãe é essencial. Aí você pode falar, Wagner, mas dá para dizer só é essencial? Sim, mas aí você tem uma complementação automática, né? Essencial à vida. Você começa a pensar, você deitou bem no meu pé mesmo, né? É essencial à vida, certo? Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Aqui eu tenho, olha só, mais uma vez, um verbo, o verbo foi, né? No sentido do verbo ser, não do verbo ir. E aí, o que a gente vai perceber neste caso específico? Santos Dumont é o sujeito da oração, tá? Persistente e corajoso são duas características de quem? De Santos Dumont. Então, entre vírgulas. Professor, pronto, chegamos, é um aposto. Não pode. Porque persistente e corajoso são dois adjetivos. Aí, galera, saber morfologia é sempre muito importante, tá? Adjetivo, adjetivo. Se é adjetivo, não pode ser aposto. Se não pode ser aposto e está entre vírgulas, não pode ser também o quê? Adjunta de nominal. Se não pode ser adjunta de nominal, a gente vai entender, não está modificando o sujeito? A gente entende isso aqui como um outro predicativo do sujeito. Pred do suje, tá? Sempre predicativo do sujeito. Um inventor genial, todo ele também é pred do sujeito, certo? Genial, nesse caso aqui, ó. Eu acho que eu já até peguei o jeitinho da caneta, eu estava pensando em deixar assim.
é um adjunto adnominal. Eu gostei dessa letra, ela fica uma coisa meio style, assim, uma coisa meio estilizada. Santos Dumont, o pai da aviação. Opa, mudou tudo. Por que que muda tudo? Porque agora aqui eu tenho uma explicação de quem é Santos Dumont, né? Aí agora eu consigo ter necessariamente um aposto explicativo. Professor, o aposto precisa vir isolado por vírgulas? Sim. Eu aposto o aposto sempre isolado por... Não, sempre isolado. Vou deixar sem ser por vírgulas, por quê? Porque você consegue isolá-lo por parênteses também, ou por travessões, né? Que inclusive a gente, quando mais para frente vai dar umas diquinhas do uso do travessão estilisticamente, porque vocês têm utilizado cada vez mais, alunos de forma geral têm utilizado. Sai, você deitou muito no meu pé, não consigo nem mexer. Eu tenho utilizado cada vez mais os travessões em lugar de vírgulas na redação, mas às vezes vocês fazem uns períodos que vocês nem estão vendo, por isso mesmo, desse tamanho gigante, né? Por conta dos... eu quero falar muita coisa, eu gosto disso, né? Aqui, elas só queriam isso, respeito, reconhecimento, dignidade. Só queriam o isto. Está relacionado, né? Eu quero mudar a cor, vai. Quero usar agora um azul bebê. Vou usar um azul mais forte. Está relacionado com o que queriam, é um objeto, né? E respeito, reconhecimento e dignidade está se relacionando com isto. Então, aqui a gente tem o quê? O que a gente chama de um aposto enumerativo. Tá? Aposto enumerativo. Então, a gente passa a ter esse aposto enumerativo aqui. Aqui embaixo, só para a gente terminar por hoje, os exercícios foram enviados é aquela locução verbal típica de voz passiva, que vocês já estão muito acostumados. Estou falando com vários S's, né? Pelo professor de gramática. Pelo professor de gramática é um agente da passiva. Que a galera briga. Uns vão dizer que é termo subordinado ao nome, outros vão dizer que é o termo subordinado ao verbo. Eu considero como termo subordinado ao verbo, porque ele que faz, né? Pratica a ação. Então, pelo professor de gramática, agente da passiva, que só pode acontecer na voz passiva analítica, né? Se for voz passiva sintética, que é aquela que usa a partícula C, como eu expliquei para vocês, ele não pode acontecer. De gramática, todo mundo percebe que está modificando quem? Professor. É um adnominal, tá? Os exercícios aqui, no caso, é o nosso sujeitinho. Sujeito simples. Beleza? Faltam só algumas besteirolas para a gente dar uma olhadinha mais. Aí na próxima aula, quando a gente for falar começar a falar sobre período composto, aí eu fecho no comecinho com mais alguns exemplos para vocês visualizarem e a gente entra em período composto. Belezura? Deixa eu ver se deu... perfeito. Opa, bem em cima, né? Beleza? Beleza. A Ana mandou uma dúvida no chat aí, professor. Porque não piscou o chat para mim aqui, peraí. Chat. Tô chateado. Como diferenciar de forma geral o substantivo abstrato concreto? Aí é longo, viu? Ana, é longa essa história, mas basicamente você vai trabalhar com existência física. É o jeito mais fácil atualmente, né? Porque se eu for explicar para vocês a partir de um princípio linguístico, a gente precisa de quase uma aula inteira, né? Assim, a partir de características específicas. Mas normalmente a gente trabalha com a ideia de que substantivo abstrato é aquilo que não pode ser visualizado fisicamente e substantivo concreto é aquilo que a gente consegue visualizar fisicamente. Essa confusão, por exemplo, acontece com relação à existência ou não existência, né? Por isso que a gente prefere trabalhar com a ideia de palpável, noção de Deus. As pessoas dizem que sim, que aqueles que acreditam dizem que é um substantivo concreto, porque ele é palpável nas coisas que ele se manifesta, e as pessoas que não acreditam vão dizer que ele é um substantivo abstrato, porque ele não consegue ser tocado nem comprovar sua existência. Então tem essa briga, mas a forma mais
tradicional de se separar é pensando em palpabilidade da coisa. Que coisa diferente, né? Ser palpável ou não ser palpável. Beleza? Tudo bem? Então, tranquilo. Vou dar um stop sharing aqui, só para facilitar. Hein, Wagner? Oi. Rapidão, naquela última frase. Ah. Como é que você sabe que é um adjunto adnominal e não um complemento? De professor? Aquele de gramática? Porque você tem um substantivo extremamente, nesse caso, extremamente concreto, né, professor, e eu estou especificando que tipo de professor que é. Do grupo de professores, eu estou me referindo ao professor específico, entendeu? A um professor específico. Na verdade, nesse caso aqui, ele não tem, a gente consegue perceber bem claramente por conta dessa relação mesmo de separação, de restrição. Do grupo de professores possível, eu estou me referindo a qual professor? De gramática. O de gramática, exatamente. Então, nesse caso aqui, você pode usar o concreto, dificilmente o substantivo concreto pega complemento, só em casos muito específicos, mas a principal diferença vai ser essa. Esse de gramática, no caso aqui, ele não está nem praticando nem sofrendo ação, ele está simplesmente existindo para diferenciar aquele professor de outros professores. Eu poderia, inclusive, tornar genérico, né? Dizer, os exercícios foram enviados pelo professor. Um professor que estaria no contexto e seria passível de ser compreendido no contexto. Sim. Beleza? Beleza. Então é isso, meus jovens. Gostaria que vocês ficassem bastante atentos aí que a gente volta hoje à tarde, né? Hoje no início da tarde, né? Meio-dia, a nossa aula de LIT. Então, que vocês tomassem um banhozinho, né? Uma coisa importante, penteassem o cabelo para a gente tirar a nossa foto, inclusive, incluindo Maria Natália, né? E aí a gente se vê na próxima aulinha daqui a pouquinho. Beleza? Brobert? Beleza, meu querido. Meus caros estudantes, continuem aí com o treinamento orientado. É hora de exercitar a lista que está no grupo, tá? Com essa aula que o professor Wagner deu. E voltaremos às 12 horas, vulgo meio-dia, com a aula de arcadismo com o professor Wagner. Então, não perca as cenas do próximo capítulo. Meus queridos, beijos e beijo, gente linda. Até daqui a pouco. Um abraço. Beijo.